quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Quero nesse momento louvar a Deus pela vida de todos que têm assistido os nossos vídeos. Que Deus continue assim abençoando de forma toda especial a sua vida e que Ele possa dar graça a cada um. Queridos, nós sabemos que a nossa vida ela é regida por princípios e mandamentos. Aquele que submete princípios, observa princípios e submete aos mandamentos do Senhor, essa pessoa ela tem uma vida longínqua, ela tem uma vida longa, ela tem uma vida de sucesso, vitórias, conquista, alegria, paz. A longevidade da vida dessa pessoa é uma longevidade de uma vida baseada nestes princípios e por isso o Senhor tem preservados. É tão importante que quando nós paramos para ouvir os mandamentos e as ordenâncias, os princípios, nós começamos a compreender que a nossa vida ela tem certas restrições. Nós não podemos viver de qualquer jeito, agir por impulso ou tomar decisões baseadas no calor das circunstâncias. Não podemos também viver uma vida desregrada, sem limite, sem regras, sem consultar, sem submeter, sem obedecer, sem prestar conta. Porque o que nós temos visto hoje é pessoas tentando viver ao seu modo. E nem sempre você tem estrutura ou entendimento para tomar decisões, às vezes muito sérias, e isso vai incorrer em prejuízos. Isso vai acontecer que você vai ter percas. E às vezes percas que traz para você dores profundas. E quando você faz uma autoavaliação que você poderia ter evitado isto, passar por todo esse processo doloroso, se você tivesse obedecido. Porque nós estamos num processo de formação, de mudança, de habilitação. E as coisas ela vai acontecendo segundo aquilo que nós estamos semeando. É a lei da semeadura, tudo que eu planto, eu vou colher. Para que eu tenha boas colheitas, é necessário que eu também faça boas plantações. Eu tenho que ter um entendimento tanto do solo, aonde eu vou plantar, quanto a qualidade da semente que eu vou semear. Então, o conhecimento e a observância, ela te leva a calcular muito bem as condições, os gastos, os prejuízos, como também maior lucro. Quando se planeja mais, se atrapalha menos. Então, quando você tem uma visão daquilo que está fazendo mediante um conhecimento que você tem, a probabilidade daquilo que você está fazendo, você ter sucesso naquilo, é porque você está fazendo as coisas com conhecimento de causa, não aleatoriamente. E para que nós tenhamos uma vida cristã saudável, a palavra de Deus, ela ordena que nós observamos alguns princípios. Que nós tenhamos uma vida baseada nos mandamentos que o próprio Deus estabelece para que nós não apenas observamos, mas que nós submetemos a Ele, obedecemos no decorrer da nossa caminhada. Porque se você simplesmente se torna um observador e não praticante, você pode estar também correndo em um erro. Lembra do jovem rico, capítulo 18 de Lucas? Ele diz que ele era um observador dos mandamentos desde a sua mocidade. Um observador, ele não encara com o mesmo sentimento que um praticante, porque aquele que pratica aqueles mandamentos, ele faz parte do seu cotidiano, da sua vida.
Ele se torna uma pessoa que habilitada, porque ele tem permitido que esses ensinamentos e esses princípios, eles façam parte da sua vivência diária. Paulo, escrevendo para os irmãos de Éfeso, ele traz conselhos para aquela igreja, principalmente conselhos no seio familiar. Ele fala no capítulo 6 do dever dos filhos e pais. Ele diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isto é certo. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Essa é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Observe claramente que Paulo começa dizendo: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer os vossos pais, o pai e a mãe. E obedecendo esses princípios, observando esses mandamentos, Paulo está dizendo para estes filhos que eles terão uma vida longa, que eles iriam, na verdade, provar de algo grandioso e extraordinário nas suas vidas, e ao mesmo tempo Paulo está dizendo: isso é bom e é o primeiro mandamento com promessas. O Senhor, ele tem dado promessas àqueles que obedecem aos vossos pais, aquele que observa esses princípios. Ele terá uma vida longa, porque ele vai reger a sua vida baseada nos princípios que Deus estabelece e nos conselhos que o seu Pai dá. O próprio Jesus, falando a esse respeito, ele disse assim: pais, mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar boa dádiva aos vossos filhos. O que Jesus está dizendo é que os pais, eles sempre querem o melhor para os seus filhos. É por isso que os pais, eles instruem os filhos com estes princípios, dar a estes conselhos para que eles a observem e pratiquem. Uma vez praticando isso, a sua vida será uma vida longa. Outra coisa que Paulo deixa bem claro aqui, ele fala do dever dos filhos e também do dever dos pais. Mas ele diz: pais, não causei ira aos vossos filhos. Ou seja, os pais, porque têm uma autoridade sobre os filhos, e os filhos estão sendo regidos, estão debaixo do seu governo, mas você não pode abusar da autoridade que tem. Você não pode causar ira nos vossos filhos. Olha o que Paulo diz: faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina, os ensinamentos cristãos. O dever do pai é instruir estes filhos nestes princípios, os deveres cristãos, para que eles não venham de forma nenhuma tornar pessoas quebradores de princípios, ser pessoas que vivem ao seu bel prazer. Mas criar os filhos na disciplina do Senhor é ensiná-los. Provérbios capítulo 6, versículo 22 ou 22:6, ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, até mesmo quando estiver velho, não se desviará dele. O que Salomão está aconselhando, que é dever dos pais, criar estes filhos
na disciplina do Senhor. Disciplina aqui é ensinamento. É um dever de todo pai inculcar nos filhos os princípios e os mandamentos que estão estabelecidos e regidos pela palavra de Deus. E justamente isso, não faça o contrário, para que isso não cause nos vossos filhos ira, revolta, sentimento de raiva, de vingança. Os seus filhos viverem ao seu bel prazer. É de responsabilidade do pai chamar aquele filho e introduzi-lo no caminho certo, até porque essa é a sua responsabilidade. Estou falando de filhos quanto novos estão debaixo do seu governo. Eu não estou falando de filhos que depois de adultos. Eu estou falando de quanto está debaixo do seu governo, está na sua casa. É um dever de todo pai instruí-los e não deixar que eles façam o que eles bem entendam das suas próprias vidas, para que isso não cause ira. Um certo historiador lhe conta algo de uma criança que ele tinha um hábito de pegar as coisas dos outros. E um certo dia aquela criança chegou em casa com um par de sapato. A sua mãe ajudou ele a esconder. E aquilo, aos olhos daquela criança, lhe pareceu bem. Ele teve o apoio da mãe. E ele se habituou naquele ato. E ele foi crescendo e foi se envolvendo com coisas maiores. A gravidade do problema foi só crescendo, a lista foi se tornando extensa, até ao ponto daquele homem cometer um homicídio, porque foi assaltar alguém, cometeu um homicídio e foi preso. E a condenação dele foi pena de morte. Estando ele no corredor da morte, ele fez um pedido. Ele disse que queria ver a sua mãe pela última vez. E conta-nos a história que ele pediu para dar um beijo na sua mãe, no rosto da sua mãe. E a sua mãe encostou o rosto naquela grade. E ele, em vez de beijar, ele deu uma mordida nela. E ele foi tão forte aquela mordida que ficou a marca. E ele disse assim: sua infeliz, no dia que eu roubei aquele sapato, se você tivesse me repreendido, hoje eu não iria morrer. Eu estou no corredor da morte por sua causa, porque você não me impôs limite quando deveria. Você não me introduziu princípios e valores enquanto eu era criança. Deixa-nos essa história para que nós venhamos compreender que nós temos que estar atentos. E é isso que Paulo está dizendo. É o dever cristão de filhos honrar os pais. Filhos obedecer pai e mãe para que a sua vida seja uma vida prolongada. Mas ao mesmo tempo Paulo diz: pais, não causei a ira aos vossos filhos. Não causei ira aos vossos filhos. Mas ele diz: vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Queridos, que Deus te abençoe e você fique com esta palavra de reflexão, para que o Senhor possa estar cada dia conduzindo a sua vida, conduzindo as nossas vidas, para que nós sejamos pessoas que tenhamos esse entendimento de que sem o Senhor nós não vamos obter vitórias e muito menos ter vida longa. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.